Olá, bom dia. Começa agora o nosso programa Tudo Posso aqui pela Rede Família, sempre todas as manhãs, um encontro marcado com você. E eu quero falar hoje com você que está aí gravidinha. Você sabia que também já pode fazer um pré-natal odontológico? Isso mesmo, uma dica super bacana para você cuidar do seu bebê aí. Os dentinhos desde pequenininho, pode ser até desde dentro da barriga, né? São cuidados especiais e que você deve aprender sim. Na nossa decoração pura, a gente já está falando de criança e depois essa criancinha vai estar crescida e você vai querer fazer uma super festa. Que tal fazer uma decoração muito diferenciada e o que é melhor, gente? Vai ter muita dica aí que você vai economizar. Então, olha só, você está assistindo aí, não vai perder nenhum detalhe para ficar preparadíssima. E na nossa culinária, você não imagina, pensa numa coisa gostosa, feita com coisa da fazenda, bolo pão de mel, de dar água na boca, olha só. Demais, né? Então, hoje você tem muitos motivos para ficar ligadíssima até o final do programa. Mas agora a gente vai falar de uma coisa que é o quê? O seu direito. E o quê? Direito do consumidor. Por quê? A gente está lá e se preocupa. Quanto custa? Qual é o preço? E essas deveriam sim ser as perguntas menos ouvidas nos estabelecimentos comerciais, pois de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os preços dos produtos têm sim que estar expostos em vitrines e prateleiras. E o código determina que o fornecedor tem obrigação de prestar as informações aos consumidores de forma clara, precisa e ostensiva, com especificações corretas de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, também como sobre os riscos que apresentam. Mas você tem que lembrar que é terminantemente proibido forçar o consumidor a entrar no estabelecimento para saber o preço de produtos expostos nas vitrines. E a mesma regra vale também para restaurantes, bares, casas noturnas e similares que devem deixar expostos na entrada e também no exterior do estabelecimento a relação de preços e dos cardápios. Mas vamos falar mais sobre esse assunto porque a gente fica até constrangido de usar o nosso direito. A doutora Ana Paula Moraes está aqui e vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, não é isso, doutora? Bom dia. Bom Prazer dia. recebê-la no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Com um assunto que é sempre pertinente, né, doutora? Porque a gente hoje em dia tem vergonha de usar o nosso direito, não tem? Pois é, o consumidor está perdendo o direito de se indignar. Ele está ficando constrangido quando ele vai exercer um direito. O que é lamentável, porque na verdade ele está fazendo aquilo que ele deve fazer e tem que exercer os seus direitos sim, em qualquer circunstância. Tem alguns exemplos, né? Eu entro num shopping, vou fazer minhas compras e de repente, na hora que eu vou pagar, eu não aceito um determinado cartão de crédito. Né? É óbvio que a gente fica numa situação constrangedora, às vezes tem gente na fila, começa a reclamar. Como que eu devo agir? Eu tenho direito? Olha, essa questão é polêmica em relação ao cartão de crédito, ao cheque e hoje a qualquer outro meio de pagamento que é utilizado. Porque daqui a pouco você está pagando com o celular e talvez até por telepatia, porque estão inventando tanta coisa que não é difícil. O que acontece? É convencional se aceitar cartão de crédito como também cheque. Só que as lojas que não aceitam, elas é que têm o dever de informar. Ou seja, tem que ter uma plaquinha ali perto do caixa, tem que ser um lugar visível. Exatamente. Para que eu até na entrada, que seria o ideal, inclusive, que ela não aceita. Porque quando você se dirige ao estabelecimento, como você sabe que a maioria dos estabelecimentos aceita, e hoje quase todo mundo anda com o dinheiro de plástico, é muito mais fácil você usar o dinheiro de plástico e não o dinheiro físico, o dinheiro, né, o papel moeda. Então, quando a loja não aceita, ela deve informar antecipadamente, para evitar exatamente que o consumidor sofra esse constrangimento. Tá. No caso de ter acontecido, que atitude eu posso tomar? Em primeiro lugar, se a loja se recusar, mesmo ela não aceitando, ela tem que disponibilizar um outro meio para o consumidor. Porque ela não informou. Que meios? Depósito em conta, ela permite que o consumidor volte mais tarde e possa efetuar o pagamento posterior. Enfim, ela tem que garantir a confiança e a boa-fé do consumidor que entrou lá exatamente exercendo essa boa-fé. Ele entrou lá para comprar um produto, ele não sabia que aquele meio de pagamento que ele iria utilizar, que é muito comum e que todo mundo usa, naquele estabelecimento ele não poderia utilizar. Então ele não foi informado prévia e adequadamente. Dali para frente a loja tem que resolver o problema dele. Se a loja se recusar, muito mais uma política de mau comércio, né, do que de fato ela ter o direito de se recusar. Porque ela perde aquele cliente. Exatamente. Então o boca a boca daquele cliente vai ser muito mais prejudicial para aquela loja e claro que o consumidor deve reclamar nos órgãos de defesa do consumidor para que se faça uma averiguação, porque como eu disse,
No momento em que ela não aceita, ela não é obrigada a aceitar, ela pode não aceitar. Só o dinheiro físico que todo mundo é obrigado. Agora, se ela não aceita uma prática de mercado, ela tem que informar antes e não depois. De preferência na vitrine. Exatamente, antes dele se dirigir ali à finalização da sua compra. Tá. Agora, quando é uma compra assim, a gente ainda, por constrangimento, porque não deveria ser, deixa a mercadoria lá. Mas e no caso, por exemplo, abasteci o meu carro? Aí vai complicar, porque já colocou, já abasteceu. Pois é, e o supermercado situação... que você já fez toda a compra vai ter que tirar toda a compra do carrinho. Às vezes você levou 1 hora, 40 minutos fazendo essa compra e além de você passar esse constrangimento, como você bem lembrou, que é desagradável, o consumidor não precisaria passar por isso, ele ainda tem todo o retrabalho de tirar do carrinho ou do tanque de gasolina como é que o posto procederia. Por isso que eu disse... A responsabilidade é do estabelecimento. O estabelecimento ele não pode transferir uma responsabilidade que é dele para o consumidor. Então ele tem que arrumar um outro meio de pagamento. Um depósito em conta facilmente resolveria. Ele fala, dá o número da conta e ele vai ter que ter a confiança. Até porque ele cliente confiou, entrou, confiou, comprou os produtos, estava disposto a pagar, fez a parte dele. Não se recusou, exatamente. E ele é que não tinha um meio adequado. Como eu disse, como ele não avisou antes, ele vai ter que fornecer esse meio posteriormente. E, obviamente, denunciar, né, depois que ele conseguir resolver o problema, que o que ele precisa é resolver o problema, ele precisa sair dali com a mercadoria que ele foi buscar, e depois denunciar nos órgãos para que os órgãos façam uma fiscalização adequada e tomem alguma providência. Tá, uma outra situação que é muito corriqueira, né, e principalmente nessas lojas, nos magazines, você pega uma peça e está um determinado preço lá. Aí quando você vai passar no caixa, para sua surpresa, né, olha, não é esse valor, o meu aqui no caixa eu passei aqui na maquininha e está falando que custa X reais a mais. O que vale? O valor que está na minha etiqueta ou o que aparece lá na maquininha? Então, você vê que o brasileiro adora legislar, né? Porque tem o Código de Defesa do Consumidor, além do Código você tem mais 2 leis de precificação que estabelecem medidas semelhantes. Então você tem a lei e o decreto. No caso, o consumidor, ele tem que pagar pelo menor preço. O preço que está o menor se preço. Se tiver o preço da etiqueta, é aquele que está na etiqueta. É sempre o menor preço. Isso não é nenhum favor que a loja faz. Isso está determinado no próprio decreto. O decreto determina que sempre que houver divergência, prevalece o menor preço. No caso do preço informado, como a obrigatoriedade é de você colocar o preço na peça, né, ainda você pode usar o sistema de código de barras, até porque ele facilita e ele dá agilidade. Agora, ele não pode impedir de você saber o preço correto. O preço que ele informa ali, físico, que o consumidor visualiza, aquele que ele tem ali à sua frente, é aquele que vai prevalecer, né? Agora, poderia ser o maior preço, né? Poderia ser o contrário, porque às vezes acontece o contrário, ele tem um preço alto, quando ele passa, ele é menor. Então, sempre vai prevalecer o menor preço. E, obviamente, o preço da etiqueta, por isso que eu digo, mesmo que haja divergência, é o menor preço. E sendo o menor preço, o preço da etiqueta, prevalece o que tá ali visível ao consumidor. Aquilo que cativou que ele adquirisse aquele produto. Agora, então, na verdade, a gente for pensar, o erro está em nós, consumidores. Porque muitas das vezes a gente não exerce esse direito, porque fica, eu estou na fila, vai todo mundo atrás começa a reclamar. Quer dizer, o consumidor não ajuda o outro consumidor a exercer esse direito de reclamar, enfim, e de até melhorar a qualidade daquele estabelecimento. Sem dúvida, é verdade. O consumidor ele não pode perder a sua razão, ele tem que se indignar sempre, porque na verdade ele está sendo lesado. Quando não se tem o preço, ele é lesado. Quando o preço está errado, ele é lesado. Quando ele tem uma condição de pagamento que não foi informada, ele é lesado, porque ele gastou o seu tempo. Então, todas essas situações, o consumidor, isso para a vida também, né? Como cidadão, quer dizer, toda vez que ele é lesado, se ele não se indignar, se ele perder a sua indignação, se ele perder o seu direito de reclamar, a gente passa a ter essa sociedade meio desvirtuada, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, ele não pode perder a sua razão. A sua razão está em que ele exerça aquilo que é justo. Então, o direito, ele busca cada vez mais se aproximar da justiça. Exercendo aquilo que a lei lhe faculta, a lei lhe obriga, ele tem que fazer. Agora, ele vai ser taxado ali como um chato. Então, mas aí o procedimento teria que ser o quê? Do estabelecimento, olha, esse caixa, então, está fechado, para não incomodar os outros clientes, transferir para um outro caixa,
para agilizar isso e aquela pessoa ter o seu direito ali, porque às vezes vai demorar uma meia hora ou até mais. Você acaba percebendo que isso tem a ver com mau atendimento, com questões de qualidade, de você não ter um número maior de funcionários. Então o que acontece? Até ele está tentando resolver daquele, mas ele também está criando um monte de problema para os outros. Então você meio que descobre um santo para cobrir outro, que é errado da mesma forma. Então o estabelecimento, quando ele vai resolver de um, ele tem que lembrar que os demais também não podem ser prejudicados. Tem os direitos dele que estão ali. Exato, estão com pressa, estão com horário marcado, estão ali já no comecinho da fila querendo também terminar a sua compra. E ele deve dar outras opções que não vá constranger aqueles que estão na fila e muito menos aquele que está reivindicando. Aquele que está reivindicando não pode deixar de reivindicar porque os outros... Porque ficou constrangido ou porque vai atrapalhar. Fila, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, já estou com horário, vai logo, resolve logo. Quer dizer, ele dá uma pressão que ele não tem culpa, porque não foi ele que causou aquele problema. Exato. E aí o estabelecimento, na verdade, deveria haver uma união, né? E não cada um por si. Hoje a gente está vivendo no mundo do cada um por si, do individualismo. Eu estou com pressa, se você tem que reclamar, sai da frente da fila. O problema seu, se vira para resolver o seu problema, que o meu vem para mim em ordem de prioridade. E não é bem isso, porque numa outra situação ele poderia estar comprando aquele produto ou até usando aquele meio de pagamento que também ele não aceitaria, e aquela pessoa está passando pela mesma situação. Então a ideia é que a loja procure resolver o problema de todos, daquele especialmente e dos demais, porque realmente você também está causando um problema para os demais que estão na fila sem necessidade de esperar. Hoje a gente vai aos supermercados, né? E nem sempre a gente vê as etiquetinhas. Então você quer comparar preços para quê? Para ter o poder de decisão de qual produto você vai levar. Exatamente. E normalmente, na grande maioria, nem sempre você, até para induzir a venda de um determinado produto, eles, sei lá, desaparecem com a etiquetinha de algumas marcas e só deixam a etiquetinha na marca que interessa vender primeiro, ou que, enfim, deve haver um acordo ali no supermercado. Como a gente deve proceder? Chama o gerente, o que faz? Olha, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer sempre, em qualquer situação, é tentar resolver com o estabelecimento. Isso independente de ser um banco, um supermercado, uma loja, e até mesmo uma loja de grife, uma loja que ele está acostumado a comprar. Teve um problema? Resolve com o estabelecimento. Porque ele resolvendo com o estabelecimento, ele sai dali com a satisfação do que ele buscou. O segundo momento é que ele vai proceder à reclamação. Então, quando ele está dentro da loja, no ambiente da loja, todas as lojas são obrigadas a disponibilizar um código de defesa do consumidor. Isso também é lei. A questão do preço, se ele não tiver consultar, a mesma lei que determina que tem que ter as maquininhas também para leitura de código de barras numa distância acessível. Então não adianta ele ter uma maquininha no começo da loja e outra no final. Tem que ter ali em cada corredor, enfim. E chamar o gerente, chamar quem tem poder de decisão. Porque ele precisa falar com quem pode resolver. Porque às vezes ele fica ali falando com o funcionário é um empregado, ele não tem um poder de decisão ali naquele momento, mas alguém no estabelecimento tem que ter. O supervisor, o gerente. Exatamente. E ele busca essa pessoa. E ele precisa passar para essa pessoa, porque às vezes o erro também foi do próprio funcionário. E a supervisão precisa saber até para que ela possa corrigir alguma falha de comportamento dos seus empregados. Outra coisa importante, né? Existem regras que, por exemplo, você passa por uma vitrine, tem que ter os preços na vitrine? Tem que ter o preço deveria ser seja lá do que for. Não importa. Há uma exceção, interessante saber até, há uma exceção, joalheria. A joalheria não precisa... Joalheria, ela pode só dispor de 30% dos seus produtos, mas aí por questões de segurança. Porque é lógico que você vai ter produtos ali com preço bastante alto, outros medianos, e aí você acaba aguçando. Então coloca a plaquinha sob consulta. Sob consulta, se dirige ao interior da loja. Isso, na verdade, não é uma obrigatoriedade para fazer com que o consumidor entre, porque ele coloca um preço num percentual ali e 30% dos seus produtos é sob consulta, mas muito mais por questões de segurança. É a única exceção. O resto, qualquer produto em vitrine, até porque a vitrine é o cartão de visitas. Você vai entrar numa loja de acordo com aquilo que você procura, com a qualidade, com a marca e o preço. Né? O preço é um fator de decisão, sempre, óbvio. E aí você precisa saber para você ter certeza se você vai comprar, se você não vai, se era aquilo que se estava dentro das suas posses, se você vai poder lá dentro, porque aí você vai precisar experimentar, gastar mais tempo, né? Se o preço já te desanima, se já não está de acordo com a sua condição, você já nem entra. Não vai perder tempo de entrar e depois
não poder comprar o produto. Então o preço tem que estar exposto sempre, vitrine, gôndola, prateleira e bares e restaurantes também com cardápio na porta. Porque você também não vai passar o constrangimento de entrar, Exatamente. olhar, não é nada de, além de não ser o que eu queria, tá muito caro, E eu vou o partir preço, pra outra. claro, porque você não vai ter ali, às vezes, poder de decidir depois que você sentou, veio o couvert, tá, né, já com fome e sem a condição de decisão. É tudo antes, tudo previamente. Tudo previamente. E aí, o brasileiro começar a aprender realmente a exercer o seu direito sem estar constrangido. Sempre. É o mais importante. É o mais importante. Nós precisamos usar o nosso direito. Exatamente. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Olá, Sula.